começar pensando, não Teresina, não Piauí, não Brasil, mas vamos pensar um pouco o mundo, né? E o que é que se fala hoje no mundo inteiro? Aliás, eu cheguei aqui e vocês estavam falando exatamente dele, do coronavírus. E eu vou fazer muitas perguntas, e a primeira é: será que essa doença vai levar as nações à lona? Não. A outra pergunta é: como surgiu essa doença? Foi no mercado público chinês, onde se come animais vivos? A televisão disse isso. A minha sugestão é seguir o dinheiro. Os Estados Unidos, eles são uma grande potência econômica do mundo e com forte tendência imperialista. Eles, além de serem fortes por si só, eles querem ser fortes e dominar o mundo inteiro. Isso é que é imperialismo. Até um tempo desse atrás, os Estados Unidos disputavam a hegemonia global com a antiga União Soviética. Os rivais americanos daquele tempo, a União Soviética, ela tinha força militar, ela tinha uma proposta ideológica de mundo muito firme na questão do comunismo, e a União Soviética tinha algum poderio econômico também. Mas essa União Soviética e aquele comunismo antigo ruiu. Apesar de inúmeras guerras que acontecem ali por volta do Golfo, mas não é mais conveniente no mundo de hoje você conquistar a hegemonia através da força. Aqui é mais um auxílio precisar. Não convém você conquistar a hegemonia do mundo através do uso da força. Então, os Estados Unidos, depois que a União Soviética ruiu, eles estão sem concorrentes à altura? Não. Tem um concorrente sério dos Estados Unidos. É a comunista China. Ela se impôs, não com força ideológica, apesar de ser comunista. Eu só não... eu ia deixar aqui, mas ele está gravando. Bom, a China está se impondo, então, não como força ideológica, nem através de exército, apesar de ter um exército forte, mas ela está se impondo como uma economia fortíssima. Eu estava dizendo que a China, ela se impõe, não como força ideológica. Você nem sabe que a China é comunista. Ela é comunista, mas na realidade você nem sabe disso. Ela não se impõe pelo seu exército, que é forte, é numeroso, é grandioso. Mas a China está se impondo através de uma economia fortíssima. E está dando um exemplo para todos os países do mundo. É possível concorrer com os Estados Unidos. E os americanos pensam assim: se não temos o viés ideológico para fazer a disputa com a China, acabou aquela história de capitalismo versus comunismo, o que nós vamos fazer com este país que tanto cresce? Essa é a indagação dos Estados Unidos. Pois não é que aparece na China um vírus que traz os Estados Unidos de volta ao topo da hegemonia global? Tinha não sei quantos países do mundo para aparecer um vírus. Foi aparecer na China. Só que a China tem parceiros fortes, importantes. E a Itália fechou acordos comerciais com a China, selando a entrada da Itália na nova rota da seda, que interessa muito aos chineses. E a Itália é membro do G7, foi o primeiro país do G7 a firmar essa parceria com a China. E o que acontece com a Itália? O vírus vai lá e ataca também. França e Alemanha, próximos da Itália, não estavam gostando do acordo bilateral entre Itália e China.
e reclamaram, foram a público reclamar daquele país, da Itália. Mas isso foi um aperto que os dois países, França e Alemanha, levaram dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quis falar por si, botou a França e a Alemanha para falar. É só lembrar do embargo que Cuba sofre. O que é o embargo? Os Estados Unidos dizem para os outros países: se você negociar qualquer coisa com Cuba, não vende produto nenhum para nós, e nós não compramos nada de vocês. Esse é o embargo. Mais ou menos assim que os Estados Unidos agiu com a França e a Alemanha, para elas irem a público reclamar do acordo feito entre Itália e China. É só na China e na Itália? Não. No Irã, onde os Estados Unidos têm profundo interesse por causa do petróleo, muitos têm morrido também em consequência do vírus. Alguém aqui já assistiu algum filme sobre ataque biológico? Vocês pensam que isso é ficção, coisa de cinema? É só seguir o dinheiro. Eu estou falando de disputas econômicas. E onde tem disputa econômica, não tem ética, não tem respeito. Eu estou falando da China e dos Estados Unidos, potências econômicas. Mas se é difícil você raciocinar com essa coisa tão grande, tão distante, pensem em famílias piauienses, que, por exemplo, precisam dividir o patrimônio da herança. Para onde vai a irmandade da família? Quando fala que tem uma casa que o pai morreu e deixou para os filhos, ó, a confusão. Eu estou falando de uma casa. Eu estou falando de irmãos consanguíneos. Agora tu pensa, por exemplo, numa disputa pelas informações do mundo através da internet. A China tem um desenvolvimento tecnológico na área de internet fortíssimo. Então isso preocupa muito os Estados Unidos. Mas acontece que não se vive apenas de manipulação biológica. Outra ação norte-americana explica muito dos dias de hoje. Os Estados Unidos convenceram, entre aspas, a Arábia Saudita a baixar o preço do petróleo. Qual era a intenção dos Estados Unidos com isso? Ferrar a Venezuela, que tem no petróleo o produto que dá sustentação àquele país. Quebra a Venezuela, derruba o Maduro e bota lá um governo colega dos Estados Unidos. Com um governo mais simpático, os americanos conseguem acessar o petróleo venezuelano, que é o grande sonho deles. Tem um produto no petróleo lá dos Estados Unidos, não me recordo o nome, mas que torna ele muito caro. Então o petróleo mais barato que os Estados Unidos vai encontrar é lá no Golfo. Mas lá é longe. O ideal para os Estados Unidos é o petróleo da Venezuela. E não só o da Venezuela, o do Brasil também. Acontece que a Rússia, outra grande produtora de petróleo, não aceitou esse jogo dos Estados Unidos com a Arábia Saudita de baixar o preço do petróleo. E ela provocou. A Rússia disse: vamos aumentar a produção e vender o barril de petróleo a qualquer preço. Temos reserva e podemos agir assim. Daí a crise do momento. Essa questão de bolsa de valores, que é dificílima da gente entender, mas não é outra coisa a não ser essa guerra pelo petróleo. Bom, mas eu estou falando muito do mundo e o Brasil. Bem, quando você tem o mundo em crise, ou não, né? Não precisa o mundo estar em crise. Mas quando você comanda um país
além de pensar primeiro no interesse próprio daquele país, na soberania, você precisa ter lucidez, ser uma pessoa sensata, prudente, ponderada. É só visitar qualquer grande empresa e ver lá no planejamento dela onde é que ela busca investir seus recursos. Em locais exatamente assim, locais tranquilos, sensatos, que não tenha sobressalto, porque eu vou botar o dinheiro lá. Locais que tenham estabilidade administrativa. E qual é o governo que o Brasil tem neste momento? Quais as características do presidente brasileiro? Bolsonaro é incerto, ele gera pânico, tumultua o ambiente. E é assim, Bolsonaro é assim, porque para sobreviver politicamente, ele precisa ser desse jeito. Dane-se os interessados, os interesses dos investidores, na prudência. Dane-se. Bolsonaro acredita numa coisa: ele já deu para os investidores o prometido, que são as reformas liberais. O restante que os investidores querem, tranquilidade, paz para fazer investimento, isso é firula. Não interessa, investe desse jeito. É assim que ele pensa. Eu estou dando para vocês o que vocês pediram, reformas liberais. Mas antes de continuar a falar do Bolsonaro, é preciso falar exatamente dessas reformas liberais. Os governos Lula e Dilma vinham investindo no social e fazendo valer os direitos sociais previstos na Constituição brasileira. Havia uma insatisfação de certos setores brasileiros que queriam mais liberalismo e menos direitos. Mas no voto, esses setores não se impunham. Esse povo já existia antes. E eles tinham interesse em fazer com o Brasil o que estão fazendo agora. Toda a elite brasileira e a internacional que aqui tinha interesses, o sistema financeiro e os rentistas, e toda a direita política brasileira, que vinha sendo derrotada sistematicamente desde a eleição de 2002, jogaram todas as fichas no pleito de 2014, na disputa Aécio Neves, Dilma Rousseff. Com a apertada vitória de Dilma, eles tomaram uma decisão. Ela assume, mas não governa. Vai ser um caos no país. E a Câmara dos Deputados, com Eduardo Cunha à frente, e a tal das pautas bombas, conduziu o processo que chegou no malfadado impeachment de Dilma Rousseff. Mas que o nome correto é golpe de 2016. Com isso, Michel Temer, alçado à condição de presidente do Brasil, exatamente por aqueles a quem ele havia derrotado na condição de vice, assume o programa de governo deles e aprova duas propostas para o Brasil: a limitação do teto dos gastos públicos, garroteando os recursos que vão para a educação, para a saúde, para a assistência, para a previdência, e aprova a reforma trabalhista, que precariza as condições de trabalho. Mas logo viria as eleições de 2018 e Lula liderava todos os cenários pesquisados. Então a Lava Jato fez o serviço que os adversários políticos das políticas sociais, precisavam. A Lava Jato prendeu Lula e o impediu de concorrer à eleição. Mais um golpe. Com o Supremo, contudo, com muita fake news, com o silêncio de uns e a viagem à França de outros, Bolsonaro ganhou a eleição. E hoje, o que é que nós temos?
Nós temos um presidente que espanta investimentos e que, em pagamento ao fato de estar sentado na cadeira presidencial, impõe as reformas liberais que o mercado exige. O crime da reforma da Previdência já passou, já aconteceu. Muitos brasileiros vão conhecer essa política pública apenas por ouvir dizer, porque jamais conseguirão um benefício previdenciário. Agora anuncia-se a tal da reforma administrativa e vai ser um novo golpe na saúde, na educação pública. E vem também a reforma tributária. A elite brasileira e a internacional que aqui tem interesse, o sistema financeiro bancário, toda a direita política do país que vinha sendo derrotada desde 2002, entregaram o país a um homem desequilibrado, sem responsabilidade pública e, o pior de tudo, entregaram o país a um miliciano. Agora é tarde. Bolsonaro aposta e trabalha pela ruptura. No Palácio do Planalto e nos principais cargos públicos, Bolsonaro tem nomeado militares. O presidente percorre o país falando nos clubes militares e de policiais. E embora a fachada pública através do envio da tropa nacional ao Ceará, Bolsonaro apoiou sim a criminosa ação da polícia miliciana do vizinho estado do Ceará. As ligações de Bolsonaro e sua família com as milícias do Rio de Janeiro são escancaradas, públicas, desde há muito tempo, não é correr agora. Só não reconhece isso quem não quer. O Brasil de amanhã será como foi o México e a Colômbia tempos atrás. O país está dando passos largos para ser um país governado pelo crime organizado. E o que fazer? A gente tem que seguir o dinheiro. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre comunicação. Essa também deveria ser vista pela sociedade como uma política pública. Comunicação é política pública. Assim como é educação, saúde, assistência e previdência. Mas, infelizmente, a gente não vê comunicação dessa forma. E o PT, quando chegou ao governo nacional, ou quando está em governos estaduais ou municipais, também não encara comunicação dessa forma. Comunicação para o PT é marketing, é propaganda daquilo que ele faz nos governos e propaganda de seus nomes quando tem uma disputa eleitoral. Comunicação é muito mais do que isso. Há algum tempo atrás, o pessoal que fazia a reforma sanitária no Brasil lutou muito para implantar o agente comunitário de saúde. O que é o agente comunitário de saúde? É uma pessoa da comunidade que vai acompanhar a saúde da comunidade e fazer um elo com o sistema de saúde. O que é o ensino fundamental, primário? É o acesso às primeiras letras, que se dá muitas vezes por professores, professoras da comunidade. Ora, se nós temos políticas como saúde e educação, feitas por pessoas, também por pessoas da comunidade, não só, mas também por pessoas da comunidade, por que é que a gente entrega a comunicação da gente para um negócio, para uma empresa que está lá no Rio de Janeiro? Olha, a Rede Globo e o Jornal Nacional não é brincadeira. Qual casa do Piauí não tem televisão? É difícil.
Quase todas as casas do Brasil têm uma televisão. Se tem uma televisão, tem a Globo. Se tem a Globo, tem o Jornal Nacional. E se tem o Jornal Nacional, tem muita desinformação. Esse campo da comunicação é vasto, mas eu vou ficar por aqui, porque eu preciso falar da mobilização social. Entendam, comunicação está entrando aqui como uma proposta do que fazer. Não dá para o país continuar tendo um sistema de comunicação que ele tem hoje, privado, voltado para o lucro, voltado para o mercado. Quantas vezes vocês viram a Rede Globo fazer uma denúncia sobre banco? Vem me dizer que o sistema financeiro é uma maravilha, que não tem falcatrua, que não tem corrupção, que não tem sacanagem lá. Agora, quando tem uma escola pública caindo um ventilador, está lá 300 câmeras da Globo para mostrar que aquela escola pública é inviável, porque o ventilador caiu. Então, o campo da comunicação é vasto, mas eu vou passar para outro, que é a necessidade que nós temos de fazer mobilização social. Mas é mobilização social mesmo, lá no bairro, lá na vila, lá no campo. A gente fez isso no passado, principalmente a igreja, nos anos 70, através das comunidades eclesiais de base. E isso fomentou organizações urbanas, como associações de moradores e sindicatos. E fomentou sindicatos urbanos e fomentou sindicatos rurais. E a partir desse impulsionamento da igreja, a gente foi dialogando lá nas bases mesmo, sentindo a necessidade, ouvindo aquela pessoa, interagindo com aquela pessoa, sendo sensível com o que se passava com aquela pessoa. E essa mobilização que nós fizemos nos levou ao governo federal em 2002. Só que a gente também foi perdendo esta capacidade de mobilização lá embaixo. Como a gente organizou os sindicatos rurais, os sindicatos urbanos e associações de moradores, fora a ação dos papas mais recente, antes do Francisco, para acabar com a comunidade eclesial de base na Igreja Católica, a gente achou que estava tudo bem. Já temos sindicatos, já temos associações, temos até governo. E aí as mobilizações deixaram de acontecer. Elas precisam voltar. Essa é uma necessidade premente da gente. Mas nós precisamos fazer também uma ampla frente em defesa da democracia. Talvez precisemos dar as mãos a quem deu o golpe em 2016 e a quem prendeu Lula em 2018. Desde que compactue conosco de que é preciso varrer Bolsonaro e o bolsonarismo do Brasil. Isso vale a pena. Essa proposta não significa que é disputar o poder de 2020 e 2022 com eles. Ao campo da esquerda interessa derrubar Bolsonaro e o bolsonarismo. E aí nós vamos precisar dos golpistas. Mas ao campo da esquerda impõe-se a esse campo disputar o poder de 2020 e 2022. Disputar o poder agora, aqui em Teresina, em todas as cidades do Piauí e do Brasil. E ganhar de preferência. Se não ganhar, mas pelo menos fazer uma disputa boa, que marque a posição. Bom, vamos voltar a seguir o dinheiro?
no Brasil, o sistema financeiro, os bancos, eles se apropriam de quase R$1 trilhão. Lembram-se do ministro da Fazenda? Paulo Guedes, quando ele fala que precisa economizar, aí tem que tirar o trabalhador, pois os bancos se apropriam de quase R$1 trilhão. Eles não podiam se apropriar nem de 200 bilhões, quanto mais de R$1 trilhão. Olha o nomezinho que eu vou usar agora, bota todo mundo esse nome na cabeça: a dívida pública. A dívida pública transfere para menos de 2% da população brasileira 350 bilhões por ano. O Brasil tem uma dívida. Essa dívida que o Brasil tem, não com o banqueiro, não é comigo, não é com o Raimundo, tem com banqueiros. Banqueiros são poucos que existem no Brasil. Agora, para pagar essa dívida, que não é nem o pagamento da dívida, é pagamento para pagar os juros da dívida, o Brasil gasta por ano 350 bilhões de reais. Ao invés de estar nas estradas, nas escolas, nos hospitais, no fomento da agricultura, está nos banqueiros. 3 bancos do Brasil, 3 bancos, a cada 4 anos, ganham igual o seu patrimônio. Mais ou menos assim: eu tenho uma casa e eu alugo, e eu cobro um aluguel daquela casa. Em 4 anos, eu ganhei de aluguel o valor da casa. A casa continua minha, continua alugada, passa mais 4 anos, eu ganhei de novo o valor da casa. E os bancos cobram tarifas que pagam todos os investimentos que eles têm em tecnologia, e não é pouco o investimento deles, e cobre também os gastos com os bancários, com o pessoal. Isso, o banco tem pagamento disso, da tecnologia de seus funcionários, através das taxas que ele cobra. Portanto, os bancos têm 25% de lucratividade por ano. É a história dos 4 anos e você tem um patrimônio de volta. Essa lucratividade de 25% não existe em lugar nenhum do mundo, a não ser aqui no Brasil. A média de lucratividade no restante do mundo vai para os banqueiros em torno de 6, 7%. Aqui no Brasil é 25%. Há uma apropriação da renda nacional pelo sistema financeiro.